Olá, estamos ao vivo, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Mais um episódio aqui desse nosso projeto Vida Feliz. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, infelizmente muito presente dentro das nossas vidas, que é a violência. Bom dia, meu amor. Meu primo, neto, tá aqui do lado. Veio de Belém do Pará para ver o Flamengo na quarta passada, o Remo ontem. Tá saindo o som aí, neto, no Instagram? Confere que na semana passada o Instagram tava sem som. Bom dia, Marcelo, queridão. Enfim, como eu estava falando para vocês, o nosso tema hoje é um tema maravilha, Neto. É um tema que é denso, que aliás no sábado passado assistimos uma palestra muito boa do querido Cláudio Henrique, que tratou da questão da violência de uma forma assim bem intensa, bem abrangente. E infelizmente, como eu estava falando, é um tema, é uma situação muito presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E para nós que moramos nos grandes centros, sem dúvida nenhuma, estamos muito sujeitos a sofrer a influência. Oi, Bia Moreno, querida Rosa, sofreu os impactos, né, dessa violência. E quando a gente pensa em violência, a tendência natural é nós nos remetermos àquela violência física, né? A violência que nos impacta o corpo diretamente, seja através de agressões, homicídios, assaltos, guerras, etc., né? É a chamada violência física. E como eu falei, a gente vive, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos assim um índice de violência considerável, como nos grandes centros em todo o mundo. Oi, Nil, querida, Nildete. Então, é muito natural que nós, volta e meia, estejamos vivenciando situações em que a violência esteja presente. Então, a grande mídia também explora de maneira até muito lamentável essa questão da violência. Mas a nossa ideia hoje aqui é nós fazermos uma reflexão em relação àquela violência que ela não é física. É uma violência até muitas vezes sutil e que se manifesta de alguma forma a partir de nós. São tipos de violências que, como eu falei, elas são muito sutis, que apesar de elas não machucarem fisicamente, às vezes elas geram lesões emocionais extremamente dolorosas. Então, elas podem se manifestar de várias maneiras. Então, por exemplo, a maneira muitas vezes como nós falamos, nos dirigimos às pessoas, né? Existem palavras muito duras ou até mesmo irônicas, né, que dependendo do contexto que nós estivermos as utilizando, aquilo ali vai ser uma grande violência. A gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente esquece um tapa que a gente tomou em algum dia, mas uma palavra que foi falada, e dependendo de quem falou aquela palavra, é uma coisa tão contundente, uma coisa tão dolorosa que a gente pode passar anos a fio com aquele sentimento de ter sido agredido por alguém, por uma simples palavra que foi direcionada para nós, né? E como eu falei, às vezes ironias, tem várias formas. Oi, Cecília, queridona, tem várias maneiras de nós, através da nossa palavra, nós agredirmos, nós violentarmos alguém, né? E claro, existem outros tipos
de violência muito sutis, como, por exemplo, a indiferença. Podemos, através de uma atitude de indiferença, nós machucarmos, nós magoarmos intensamente alguém, né? Impaciência, por exemplo. Às vezes as pessoas querem nos ouvir, querem ser ouvidas, e nós, na nossa impaciência, na nossa pouca tolerância, a gente desconsidera aquela necessidade daquela pessoa naquele momento. Outra forma de violência sutil são julgamentos nossos apressados, ideias que a gente imediatamente ideias que a gente faz imediatamente de determinadas pessoas, de determinadas situações, que elas podem sim também serem consideradas atitudes de violência, né? Além de, obviamente, todo e qualquer tipo de preconceito, né? Mesmo que, infelizmente, existem muitos casos de preconceito em que a violência física está presente. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece em todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa postura, sem ser: oi, Itália, sentimos sua falta lá sábado, minha querida. A nossa postura, sem ter sido, sem ter havido contato físico, mas muitas vezes a nossa postura preconceituosa, intolerante em relação a qualquer pessoa, por qualquer tipo de comportamento que essa pessoa tenha, de maneira de ser que essa pessoa seja, né? A nossa postura, se não tomarmos o devido cuidado, ela pode ser sim uma postura de violência. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, até porque eles surgem o tempo todo nas nossas vidas, partindo de outras pessoas, mas a nossa ideia hoje é nós fazermos uma avaliação, é um exercício interessante, né? Para tentar identificar quais são os momentos da nossa vida onde nós somos violentos, né? Porque eu repito, a violência, felizmente, a grande maioria de nós, raramente ou talvez nunca vá exercer uma violência física para com alguém. Felizmente, eu diria que a maioria das pessoas é assim. Porém, a violência sutil é essa que magoa, que machuca, sem que haja qualquer contato físico com o nosso interlocutor. Então a ideia hoje é a gente fazer essa reflexão. Em que momento na minha vida eu pratico esse tipo de violência? E a gente pode até se surpreender. Oi, Rosa, queridona. Luiz está aí também, dá um abração para ele. Então isso é uma reflexão interessante. E é óbvio que, num primeiro momento, talvez nós não consigamos identificar. No Instagram está tendo esse problema, né? Está saindo som lá no Instagram. Talvez nós não consigamos identificar que estamos tendo... tá sem som aí no Instagram. Não sei o que está acontecendo. Mas enfim, se vocês puderem passar por Facebook, ficamos sem som. Tem alguma coisa acontecendo aí. Então, voltando aqui no raciocínio, depois eu coloco lá eu coloco o vídeo lá. Então, como eu estava falando, essa identificação que nós devemos tentar fazer para que possamos perceber quais são os momentos em que nós efetivamente somos violentos. Não é fácil, porque até muitas vezes o nosso orgulho não vai deixar a gente perceber que nós estamos tendo uma atitude de violência. Não é tão fácil assim. Porém, é absolutamente necessário. Por quê? Muitas vezes vai ser até fácil da gente perceber, até pela reação do nosso próximo,
a gente vai perceber que a nossa atitude, ela foi violenta ou ela é violenta. Porque pode ser que esse tipo de postura, ela seja recorrente. A todo instante, dentro daquele contexto, nós estamos praticando uma ação que seja violenta, apesar de ser sutil, mas ela é violenta. Então é um exercício que eu acho que vale a pena, né? Porque nem sempre as pessoas que sofrem a nossa violência, elas vão demonstrar claramente que sofreram a violência. Isso é outra coisa interessante. Tem pessoas que não reagem, tem pessoas que se magoam, que guardam, né, após a ação de violência, tem pessoas que se retraem, ainda mais aquelas que vivem conosco, pessoas do nosso convívio, até mesmo diário, né? Então é algo que a gente precisa com muito carinho prestar atenção, porque as situações acontecem o tempo todo. Então é um exercício muito interessante a ser feito, né? Quando essas violências sutis elas aparecem na nossa conduta, será que no trânsito, quando nós estamos no trânsito, muitas pessoas perdem a cabeça quando estão dirigindo, né, por motivos variados. Essa pessoa pode ter uma reação extremamente intempestiva, até mesmo violenta, né? Eu fui com alguém próximo. Muitas pessoas são extremamente violentas quando estão, às vezes, com pessoas, às vezes, dentro da sua própria casa. A gente sabe que isso acontece, né? Ou será que somos muito críticos, de forma ácida, expomos a nossa opinião, ou apontamos, muitas vezes, os erros, as diferenças das outras pessoas de forma muito ácida, muito crítica? Será? Então, a partir do momento que a gente tenta fazer esse exercício, a ideia é exatamente essa: a gente conseguir identificar quais são os momentos em que nós estamos sendo violentos, mesmo sem ser aquela violência, como eu falei no início, a violência física, mas é aquela violência que igualmente machuca alguém. Então, a busca pela paz, ela é super importante. Todos nós queremos viver em paz, né? Obviamente que as grandes manifestações de violência que acontecem no mundo, na grande maioria das vezes, nós não podemos fazer nada para amenizar. Nós não podemos diminuir a criminalidade, a gente não pode interferir numa guerra que esteja acontecendo. Mas, a partir do momento que nós queremos viver em paz, nós devemos sim combater a violência as pequenas manifestações de violência que acontecem no nosso dia a dia, a partir, logicamente, de nós mesmos. Então é esse o convite de hoje, a gente fazer essa análise de que maneira a nossa ação está sendo violenta para alguém. E a gente pode até se surpreender, porque, como eu falei, nem sempre a pessoa que sofre a nossa violência, por mais sutil que seja, nem sempre essa pessoa vai sinalizar. Ela vai ficar magoada, vai ficar triste e a gente não vai nem perceber. Outras não. Outras gritam, outras sinalizam. Então que a gente possa considerar essas reações e, obviamente, tentar começar a modificar aquele padrão comportamental que está ferindo. Até porque nós não gostamos de ser feridos, nós não gostamos de ser violentados, de ser agredidos. Isso é uma coisa muito natural. Tá bom, gente? Tá o exercício aí. Mais uma vez, me desculpe, pessoal do Instagram, não sei o que está acontecendo lá, que o som some, mas, de qualquer maneira, a gente está aqui no Facebook e depois eu passo esse vídeo para lá. Tá bom, gente? Uma ótima semana para todos vocês e na próxima segunda estamos aí firmes e fortes.